microeconomia, né? A microeconomia nada mais é do que análise comportamental, sendo bem objetivo. É a análise do comportamento dos agentes econômicos de forma individualizada. Então, eu estou fazendo uma análise de cada agente. Quem são os agentes econômicos? Aí eu vou destacar 3 agentes econômicos mais importantes. As famílias, que somos nós. Quando eu falar de agente econômico, família somos nós, todos nós. Né? E eu tenho também um outro agente econômico, que é o governo. E aí vale uma observação. O governo, quando eu tratar de governo aqui, eu estou basicamente me referindo no governo da esfera federal, tá? Embora o governo pode ser composto pelas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Só que, sobre o ponto de vista de impacto na política econômica, que a gente chama, né, sobre o ponto de vista de impacto nas relações comerciais, sociais, nas interações no mercado, o governo federal tem mais ferramentas e mais recursos para poder fazer isso. Por isso que a gente opta, né? Por isso que a gente observa esse ente da federação, que é um ente mais poderoso, mais forte e que impacta de forma mais significativa nas interações do mercado, tá? Então, quando eu falar de governo aqui, eu quero que vocês tenham isso em mente. O governo que nós estamos falando aqui, né, na maioria das vezes, é o governo federal, devido a essas características que eu acabei de relatar aqui para vocês, tá? Então, esse é o segundo... Ah, tá, a Karen colocou aqui, ó, tem a professora Karen botou aqui, deixa eu ver o que ela colocou de pergunta aqui. Boa tarde, professor, agora está tudo certinho? Não estava... Ah, ótimo, Karen. A Karen não estava ouvindo, agora ela está. Ótimo, Karen, dei boa tarde aí, e seja bem-vinda aí à nossa aula, aí, nossa discussão, tá, Karen? A professora que acompanha aí, principalmente os 2 alunos aí, acho que é a Darlene, né, e o Ito, né, são os 2 alunos aí que a gente tem a grata satisfação de tê-los conosco aqui, tá? Dilene, professor. Oi? Dilene. Dilene, é o nome dela. Perfeito, obrigado, Dilene, né? Ótimo, muito obrigado, tá? Então, são nossos 2 queridos alunos aí que são acompanhados também, né? Além de mim, né? São acompanhados também pela professora Kari, né? Dilene e o nosso querido aluno Ito. Então, tá bom, pessoal. Então, assim, eu estava falando dos agentes econômicos, então são 2 agentes econômicos, né? Que eu tinha citado, as famílias, que somos nós, né, o governo, né, que mais precisamente o governo federal, que a gente está observando aí mais de perto, né, e o terceiro agente econômico, né, que é o empresário, ou alguns livros-textos chamam de firma, outros chamam de empresas, outros chamam de empresa, são todos a mesma coisa. Tá? Então, é o agente econômico, empresário, que é a mesma coisa de firma, que é a mesma coisa de empresa. Tá? E aí, pessoal, quando eu pego esses agentes e começo a fazer uma análise do comportamento dele, eu observo as interações que ele vai fazer no mercado, né? E aí eu começo a analisar o comportamento desse indivíduo e eu vou dar origem a algumas teorias, né, que a microeconomia trouxe, né, de contribuição para nós. Aí eu tenho a teoria do consumidor, que eu estou analisando o agente econômico consumidor. E eu tenho uma outra teoria que a gente vai estudar também, que é a teoria da firma, né, que eu estou analisando o agente econômico, o empresário, a empresa, a firma em si, né, eu vou ficar em empresário, acho que fica mais claro para a gente entender, tá? Então, eu estou, 2 teorias, teoria do consumidor e teoria da firma, que eu vou analisar esses 2 agentes, isso é muito importante, eu entender o comportamento dele. Imagina você, né, que você vai abrir uma lojinha aí em Linhares, lá no bairro BNH, perto da nossa querida Facere. Você abre uma loja, e aí você abre essa loja, a loja vai vender roupas femininas. Então, assim, para eu abrir essa loja, né, lá em Linhares, eu tenho que, antes de eu começar a executar, operacionalizar, né, falando um termo mais técnico, eu tenho que conhecer
o comportamento de consumidor, que perfil que esse consumidor tem, porque aí eu sei que tipo de roupa que eu posso colocar à disposição, eu sei até o limite de preço que essas pessoas estão dispostas a pagar e têm condições de pagar. Então, assim, a análise comportamental é algo extremamente importante, tá, gente? Por isso que a gente tem esse cuidado da microeconomia de estudar essa questão do comportamento aí dos agentes econômicos, tá bom? Então, assim, os agentes econômicos, a gente costuma dizer que eles interagem no mercado. O que é você fazer uma interação no mercado? É coisa simples. Família, né? Nós somos os agentes econômicos famílias. Se você vai numa padaria comprar pão, você está interagindo no mercado. Se você vai no supermercado fazer suas compras aí quinzenais, a compra quinzenal, a compra mensal, você vai fazer a compra quinzenal, a compra mensal no supermercado, você está interagindo no mercado. Você está diante de uma relação comercial. Se você vai no cabeleireiro, né? Você vai no cabeleireiro, né? Cortar o cabelo, fazer a barba, estou precisando fazer a barba. Vou no barbeiro fazer a barba. Eu estou diante de uma interação no mercado. Eu estou diante de uma prestação de serviço. Eu vou pagar uma pessoa para fazer minha barba, me deixar mais bonito ainda. Tá? Então, pessoal, quando eu falo em interação, é isso, são essas relações que podem ser uma relação comercial ou pode ser uma relação de trabalho. Também, se eu vou numa faculdade, entrego o meu currículo, e a faculdade me contrata para ser professor, estou diante de uma relação de trabalho, que é uma interação também no mercado. Então, quando eu falar em interação, que os agentes econômicos interagem no mercado, eu estou diante dessas interações, que pode ser trabalhista, que pode ser comercial, de compra e venda de mercadoria, de prestação de serviços, aí são os tipos de relações comerciais, relação comercial. Tá, pessoal? Então, assim, essa é a interação. E aí, a teoria neoclássica, quando eles estruturaram a microeconomia, eles colocaram o seguinte: olha, o agente econômico vai para o mercado interagir, mas ele não vai de forma aleatória, de forma só para agradar a um terceiro, ele não vai só para satisfazer o seu ego, não. Ele vai interagir no mercado, porque ele tem uma função objetivo dentro dessa interação. Então, os agentes econômicos, eles interagem no mercado, mas eles têm um objetivo. Cada um deles tem seu próprio objetivo. E aí, se a gente pegar o consumidor tem um objetivo de alcançar a satisfação máxima dentro do mercado. Ele vai no mercado, vai interagir, vai adquirir uma cesta de mercadorias que vai o satisfazer, que vai deixá-lo satisfeito com aquela cesta de mercadoria, O empresário, ele vai no mercado e produz, coloca seus produtos à disposição no mercado, para vender aquele produto, e o objetivo dele é alcançar o quê? Aí o texto fala bem assim: maximizar lucro, Ou seja, ele quer o quê? Vender o seu produto, adquirir um ganho, porque ele colocou trabalho ali, ele quer oferir um ganho em cima daquilo ali para tocar o seu negócio. Então, o seu objetivo é maximizar o lucro, ou seja, ele produziu, ele quer vender e alcançar o lucro máximo possível, com custo baixo. Qual é o segredo? O custo tem que estar lá embaixo, ele vai produzir com o custo mínimo possível, e alcançando o maior ganho possível, a receita, o nível de receita possível, com o nível de produção máximo que o mercado tem capacidade de absorver. Ninguém vai aqui produzir 300 mil toneladas de algo para ficar encanhado no estoque. Ninguém vai fazer isso. Então, nós vamos primeiro ver a capacidade do mercado produzir uma determinada quantidade que vai ser absorvida pelo mercado. Esse é o propósito, quando o livro-texto fala função objetivo. O que é a função objetivo? É porque os agentes econômicos interagem com o objetivo final, ou maximizar a satisfação, no caso do consumidor,
né? Porque a cesta de mercadoria, vocês podem estar se perguntando, o que é uma cesta de mercadoria, né? Toda vez que eu venho para Linhares, eu vou aí em Linhares, eu paro lá no Hiper Casa Grande, lembra? Vocês conhecem bem, né? Supermercado Hiper Casa Grande. Aí eu chego lá tem uma espécie de uma cestinha, né? Vermelha, você pega, você vai colocando as mercadorias. Aí eu pego essa cestinha para fazer uma comprinha das besteirinhas para eu passar, né? Geralmente eu fico de um dia para o outro, 2 dias em Linhares, então eu faço a comprinha. Pego a cestinha para eu não comprar muito. Porque eu poderia pegar um carrinho. Um carrinho também é uma cesta de mercadoria. Mas se eu pego um carrinho, vou encher o carrinho e vou gastar todo o meu pagamento. Então eu pego a cesta, porque a cesta cabe poucas coisas e compro menos. Isso é estratégia, tá? Então, assim, quando eu falar em cesta de mercadoria, pensa no supermercado, né? Aquelas cestas, né? Ou o carrinho, você colocando um monte de produto, enchendo o carrinho. Entendeu? Você colocando também, ou na cesta, aquela vermelhinha, né? Cabe pouca coisa, você colocando os produtos ali. E a gente tem que pensar que uma cesta de mercadorias pode conter qualquer tipo de produto, tanto produtos alimentícios, produtos de limpeza, como a gente encontra no supermercado, só que pode ter um plano de saúde também na cesta de mercadorias que os neoclássicos estão colocando, pode ter um plano de saúde, pode ter um produto financeiro que a gente chama de títulos públicos, que é um produto financeiro, você pega a sua poupança, adquire, ele vai te dar uma rentabilidade, pode ter qualquer coisa dentro da cesta de mercadorias. Então, quando eu falar em cesta de mercadorias, eu não estou especificamente me referindo em cesta básica, a produtos alimentícios, de alimentação. Tá? Eu não estou me referindo, embora eu citei o exemplo do supermercado, mas eu não estou me referindo somente nas possibilidades que o supermercado pode me dar. Pode ter uma passagem aérea na cesta de mercadoria. Tudo bem? Então, a cesta de mercadoria são todas as possibilidades de mercadorias, de serviços que eu posso adquirir para me deixar satisfeito. Eu vou utilizar toda a minha renda para adquirir um conjunto de mercadorias, né, de produtos, serviços, que vai me deixar satisfeito. Essa é a minha função objetivo, é alcançar um grau de satisfação máximo nessa interação que eu vou fazer no mercado. Tá? Eu, consumidor, no caso, família. O empresário também vai ter o mesmo, a ideia, né, de alcançar a sua satisfação, a lógica da função objetiva é a mesma. Só muda um pouco, né, o tipo, né, de ganho, a perspectiva, acho que é essa a palavra, a perspectiva. Porque o empresário ele tem uma perspectiva, ele produziu, coloca à disposição, né, no mercado para interagir, né, com a demanda e quer vender tudo, alcançar o lucro máximo. Tá? Essa é a sua função objetiva. Se ele conseguir isso, beleza. E aí os neoclássicos pensaram no seguinte, gente, se o agente econômico alcança a sua função objetiva, ele está em equilíbrio. Percebe? Ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, eu posso representar isso matematicamente. Porque os neoclássicos, eles pensam muito matematicamente, sabe? A matemática é uma ciência que ela pelo menos naqueles tempos, né, século XIX, século XVIII, se você está próximo das ciências naturais, né, vamos ampliar, que é matemática, física, né, tal, você está mais próximo da verdade. Né? O cientificismo era muito forte, principalmente na Europa, né? Então você tinha esse lado. Então, assim, os neoclássicos se aproximaram muito da matemática para poder dar um plus de verdade às ciências econômicas, sabe? Então eles pensavam matematicamente. Eles imaginaram o seguinte: olha, se eu conseguir representar matematicamente esse equilíbrio desse agente econômico, cara, a equação fecha. Aí eu consigo expressar como que um agente econômico, né, alcança seu equilíbrio e vai ou maximizar o seu lucro, né, no caso do empresário, ou, né, maximizar a sua satisfação, no caso do consumidor, adquirindo a cesta de mercadoria que vai deixá-lo satisfeito. Tá? E aí, para a aula de hoje, eu vou focar na teoria da firma, tá? Porque já tem uma outra aula gravada que vocês vão ter acesso com a teoria do consumidor. E hoje eu foco a teoria da firma, depois eu faço a troca. E deixo lá aula parte 1, parte 2, para que vocês possam se deliciar depois. Então, nosso foco, teoria da firma, né? E aí, pessoal, os neoclássicos, né, pensaram o seguinte: olha,
Num gráfico bidimensional, para eu alcançar o equilíbrio, eu preciso de duas funções. Duas funções, né? Essa é a lógica. E aí, eu tendo duas funções, o equilíbrio, matematicamente falando, é o ponto de encontro das duas funções. A gente chama de interseção, né, das duas funções. É o ponto de encontro, é onde elas se tocam, né, as funções. Lembra do modelo de oferta e demanda? Onde elas se tocam, ali determina o ponto de equilíbrio, né, preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, aquela discussão que a gente já teve. Os neoclássicos estão com esse pensamento. Então, eu preciso de duas funções. Se eu estou lá na firma, né, na empresa, eu estou diante de um ambiente onde eu estou operacionalizando, ou para produzir algo, ou para prestar serviço, tá bom? E aí eles pensaram o seguinte, olha, então, como a escola neoclássica, ela vem, né, lá do passado, e você estava diante de uma revolução industrial, ou pouco tempo depois de uma revolução industrial, né, então eles estão muito, muito voltados à produção, a você produzir algo. Por isso que eles vão lá pensar o seguinte, olha, eu vou pensar em quantidade produzida. Então eu tenho que ter uma função que relacione essa variável, quantidade produzida, tá? E aí eles vão montar e vão encontrar essa função. O nome dessa função está aí no texto, né? Essa função que vai representar a quantidade produzida de mercadorias, ela chama-se isoquanta. Isoquanta é a função que determina a quantidade de mercadorias produzidas pela firma. Então, assim, a isoquanta vai ser uma função que expressa, né, a quantidade, né, ou a capacidade de produção, nível, para ser mais preciso, o nível de produção da firma. A isoquanta expressa. Tá bom? E agora eu vou pedir um minutinho a vocês, porque eu vou botar alguns gráficos aqui, né, para facilitar o entendimento. Vocês já têm acesso ao material, né? Mas eu vou colocar aqui um gráfico só para facilitar, né, as coisinhas que eu vou falar aqui e tentar entender um pouquinho melhor, né? Estamos na produção, tá vendo? Aí no livro texto, para nós temos o gráfico 11.6. O gráfico 11.6, olha, aqui, né, no gráfico 11.6, eu acho que eu coloquei aqui a página 7, né, eu até coloquei manualmente a numeração. No gráfico 11.6, como que a gente poderia imaginar o gráfico 11.6? Pensa num quadro, pensa numa circunferência. A circunferência é como se fosse uma maçã que você corta em 4 pedaços, né? Então, assim, a circunferência, você cortou em 4 pedaços, ela tem 4 que nós chamamos na matemática de 4 quadrantes, né? Então, você pensa aí, eu vou tirar um quadrante apenas, tá? Um quadrante. Então, quando eu estou falando do plano cartesiano e desse gráfico, esse gráfico é como que eu tivesse um quadrante da circunferência, tá bom? De qualquer circunferência, estou com um quadrante, esse é o plano cartesiano. Aí, nesse quadrante, eu tenho as linhas limítrofes, né? Que são a ordenada e a abscissa, é aquela linha, né, que eu tenho vertical, né? E eu tenho a linha horizontal, e elas se tocam, né, que a gente chama de origem. Então, eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho a linha vertical, horizontal. Na linha vertical, eu chamo de capital, representado pela letra K, tá? Linha vertical, eu tenho aí o capital representado pela letra K, tá bom? E na linha horizontal, elas se tocam, né? Na linha horizontal, eu tenho trabalho representado pela letra N. Então, aí eu estou diante de um gráfico onde eu tenho, na vertical, o capital, né? Na linha vertical, eu tenho o capital, e na linha horizontal, eu tenho o trabalho, tá bom? Estou com um quadrante da circunferência. Dentro desse quadrante, né, na parte interna desse quadrante, aí eu posso desenhar o que alguns autores chamam de curva, né? Alguns autores chamam curva de isoquanta, ou outros chamam só de isoquanta. Aí é uma função. Essa função, embora, né, você pode imaginar ela como se fosse um arco, sabe? Um arco de flecha, aquele arco, ele tem aquela mesma, mais ou menos, a mesma montagem de um arco, tá? Eu posso ter infinitas
isoquantas. Cada isoquanta representa um nível de produção. E aí eu tenho a primeira, que está mais próxima da origem, que é aquele ponto de encontro da linha que forma o capital com a linha de trabalho, né? Eu coloquei, na verdade, o autor colocou aí um exemplo, né? Quantidade produzida de 200 mercadorias, um exemplo. Aí eu posso ter uma outra. Se eu tiver uma outra aí um pouquinho mais afastada dela, o nível de produção só vai aumentando. Então, já existe uma relação aqui. Quanto mais afastada da origem, o que é a origem? A origem é o ponto de encontro entre a linha, né, a linha limítrofe, né, vertical, né, com a linha horizontal, tá bom? Então, quanto mais afastada da origem, eu tenho um nível de produção maior. Você pode ver que aqui passa de 200 para 300, 400. E eu posso ter infinitas isoquantas. Então, isoquanta é a primeira função. A isoquanta representa um nível de produção. E aí, vamos pensar em uma isoquanta só? Imagina uma isoquanta. O formato dela é como se fosse de um arco. Tá? Dentro de um quadrante, aí nós estamos de um quadrante, o plano cartesiano é um quadrante da circunferência. Então, você imagina aqui, uma isoquanta, tá? Essa isoquanta, para que serve essa isoquanta? Essa isoquanta é o seguinte, para produzir, olha só, para produzir, aí eu posso estar na esfera da produção ou prestação de serviço. Eu preciso de combinações de capital e trabalho. Vou dar um exemplo prático para vocês. Só ver se alguém está querendo entrar aqui. Não, por enquanto ninguém está querendo entrar mais não. Vou dar um exemplo prático para vocês. Olha, na faculdade de vocês, a faculdade presta um serviço. Então, para prestar um serviço, quando a gente tinha aulas presenciais, para vocês assistirem às aulas presenciais, a faculdade precisava de duas coisas. Capital. O que é capital? O prédio, o ar-condicionado, as instalações. Isso é o capital da faculdade. O capital não necessariamente é dinheiro em caixa. O prédio da faculdade é capital. O estacionamento é capital. Né? O ar-condicionado, todos aqueles equipamentos, instalações da faculdade é capital. Então, a faculdade precisa do capital e a faculdade precisa de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é representado pelos professores de vocês. Então, para eu prestar um serviço lá na faculdade, vocês terem aula na época que era presencial, a faculdade precisaria de capital e de trabalho. Para produzir qualquer mercadoria, a gente precisa de capital e precisa de trabalho. Né, o capital representado pelo maquinário, instalações, né, o prédio, a área, né, da empresa, tá? E o trabalho é a mão de obra, né, são as pessoas que estão ali trabalhando. Tá? Então, entendem por que nós estamos na teoria da firma? Nós estamos na produção, tudo bem? E a primeira função que eles imaginaram foi a função, né, isoquanta, que representa um nível de produção da empresa. Tá? Eu posso ter infinitas isoquantas, quanto mais afastada da origem, que é o ponto de encontro da linha, né, do capital, né, que é a linha na vertical, quando ela toca na linha na horizontal. Quanto mais afastada desse pontinho de encontro das duas, que é a origem, maior é o nível de produção. Então está aqui, a isoquanta. Tudo bem? E a isoquanta, cada isoquanta, ela combina uma quantidade de capital com a quantidade de trabalho. Imagina um ponto aqui, bem em cima, na parte de cima aí da sua isoquanta, tá? Ela vai ter uma determinada quantidade de capital e também, se você descer aqui, ela tem uma pequena quantidade de trabalho. Capital está aqui, Vamos imaginar aqui em cima. Trabalho está aqui. Se eu passo para outro ponto nessa mesma isoquanta, eu tenho uma menor quantidade de capital, mas a quantidade de trabalho aumenta. Então, a isoquanta, ela relaciona infinitas... Gente, presta atenção nisso. A isoquanta relaciona infinitas combinações de capital e trabalho para produzir a mesma quantidade de mercadoria. Nessa mesma isoquanta aqui, se eu pegar uma só, ela vai produzir 200 mercadorias. Não importa se com mais capital e menos trabalho ou vice-versa. Não importa. Mas ela produz a mesma quantidade de mercadorias, que no caso, ali no exemplo aqui nosso, são 200 mercadorias. Tá? Então, isso aí é importante. Essa relação, né, de capital e trabalho na mesma isoquanta. Imagina você ter uma quantidade, tem uma fábrica com 3 máquinas, né?
ok? De repente você produz 100 mercadorias. Para você continuar com o mesmo nível de produção, se você retirou uma máquina, você vai precisar de contratar mais pessoas, o trabalho tem que aumentar. Né? Você reduziu o maquinário, reduziu o capital, o trabalho tem que aumentar para compensar aquilo ali e se manter no mesmo nível de produção. Essa é a lógica que está por trás, tá? Tudo bem? Aí, pessoal, a gente tem essa questão aqui da isoquanta, aí a gente passa para ter uma outra função. Aqui, esse outro gráfico aqui é mais ilustrativo mesmo para vocês entenderem, depois a gente pode voltar e dar mais atenção nisso, mas eu quero pegar um outro gráfico aqui que é o mais importante. Este gráfico aqui, ó, gráfico 12.3, que é um gráfico também que nós estamos no mesmo quadrante, nós estamos, né? Que eu tenho na vertical capital, na horizontal trabalho, e eu tenho aqui, é como se fosse uma linha, uma reta, né? Essa reta, imagina essa reta negativamente inclinada, né? É uma reta negativamente inclinada, ou seja, descendente, lá de cima você desce, descendente, tá? E ela toca tanto o capital, né, no caso, o eixo, né, na vertical, como o eixo na horizontal. Então, você imagina, ela toca os dois eixos, aí forma um triângulo retângulo, uma figura geométrica. Então, você está imaginando aqui, você está diante do quadrante, você tem aí na vertical o capital, na horizontal o trabalho, aí você imagina uma reta, né? Uma reta que ela está mais ou menos inclinada, ela tem uma inclinação aí de 30 graus, vamos colocar assim, ela tem uma inclinaçãozinha aí, né? Que ela está inclinada, tá? Ela é negativamente inclinada, né? É descendente, e ela toca os dois eixos, tanto o eixo do capital, que é o da vertical, tanto o eixo do trabalho, que é na horizontal. Isso aqui vai ser isocusto. O isocusto, ele dá o quê? O nível de custo operacional da empresa. Deixa eu ver se alguém está querendo entrar, pessoal. Não, tem ninguém querendo entrar, não. Então, podemos continuar. O isocusto vai dar um nível de custo. Então, assim, para a empresa operacionalizar, primeiro, ela precisa definir a quantidade produzida e precisa trabalhar com custo, né? O custo tem que ser o menor possível. Aí você pode imaginar o seguinte, o custo da empresa, ele leva em consideração uma determinada quantidade de capital, uma determinada quantidade de trabalho, nível de custo. E aí, lembra da origem? Quanto mais próximo a isocusto fica da origem, menor é o nível de custo. Por quê? Porque ele usa menos trabalho e menos capital. Quanto mais próximo. Então, assim, olha só, olha a lógica. Lá na isoquanta, quanto mais afastada da origem, maior o nível de produção. Então, o empresário, claro, ele quer produzir mais para ele ganhar mais. Só que aqui, na isocusto, quanto mais próximo da origem, menor o custo. Ele quer operacionalizar com custo mínimo, né? Então, lá ele vai querer estar com a isoquanta, né, mais afastada da origem, mas, ao mesmo tempo, com isocusto mais próximo da origem. Então, nós temos que buscar uma situação onde eu tenho a isocusto mais próxima da origem e a isoquanta mais afastada da origem. Essa situação que vai ser o ponto de equilíbrio dele. Lembrando que o equilíbrio, se eu tenho duas funções, é o ponto de encontro das duas funções. Aí, se você entendeu isso, né? Você entendeu isso, que o isocusto mais próximo da origem, eu vou estar com o nível de custo mais baixo. Consequentemente, se ela estiver mais afastada da origem, né, o nível de custo é maior. Né? Consequência, tá bom? Então, se você entendeu isso, você está pronto para ver aqui o equilíbrio. Aí no gráfico 12.5, também estou naquele quadrante, só que agora eu tenho três linhas, né, de isocusto, ou função isocusto, e uma aqui, aquele arco, né, da isoquanta. Aí vocês percebem, ó, eu tenho uma situação aqui, onde eu tenho o primeiro isocusto aqui, que o custo é bem pequeno, mas a empresa, né, não consegue operacionalizar com esse custo aqui. Ou, de repente, o nível de produção dela não dá para ser executado com esse custo tão baixo. Aí você tem uma outra situação, onde eu tenho um nível de custo muito elevado. Aqui, ó. Né? Só que aqui nesse patamar, eu posso produzir com um custo menor.
Então, o equilíbrio vai se dar aqui com a isocusto do meio, aqui do gráfico, né? A isocusto do meio. É onde eu tenho, onde se tocam, tá vendo? Em apenas um ponto. Elas vão se tocar em apenas um ponto, né? A isoquanta com a isocusto, tendo a quantidade de capital de equilíbrio e a quantidade de trabalho de equilíbrio. Está aqui, ó. Neste ponto A, é o ponto de equilíbrio da teoria da firma. É nesse ponto que o empresário quer operacionalizar. Esse ponto vai gerar uma produção, aí é um valor hipotético, né? Q asterisco, né? Esse ponto eu vou ter um nível de produção aqui, Q asterisco. E eu estou com um nível de custo menor possível. Tá? Esse gráfico aqui é importantíssimo vocês entenderem. Então, o empresário, ele vai interagir no mercado para chegar aqui, ó, no ponto A. É esse ponto que é o ponto de equilíbrio dele. Tá? Então, ele vai buscar de qualquer forma. Se não deu esse mês, no outro mês ele vai tentando, até alcançar esse ponto de equilíbrio. Entende? Então, assim, o empresário ele vai sempre estar buscando isso para alcançar o seu equilíbrio. Então, essa ideia da teoria da firma, basicamente é essa. Só como que eu sei que eu estou na teoria da firma? Se você relaciona capital, representado pela letra K, trabalho, representado pela letra N, você está na teoria da firma. Porque a teoria da firma, eu estou na produção. Para produzir, eu preciso empregar esses dois fatores. Capital e trabalho são... Anotem aí, gente. Anotem aí isso. Capital e trabalho são fatores de produção. Tá? Deixa eu voltar aqui para nossa... vocês poderem ver tranquilamente. Capital e trabalho são fatores de produção. Tá? Eu só tenho esse? Não, tem outro. Tem tecnologia, posso ter a natureza e outro. Os clássicos, os mais importantes são capital e trabalho. São os mais usados, né? Capital e trabalho, tá bom? Que são os mais usados. Por isso que a gente vai usar muito esses aí, né? A teoria da firma é essa lógica, né? O agente econômico, firma, ou empresa, ou empresário, ele tem uma função objetivo. A função objetiva é interagir no mercado, alcançar o lucro máximo. O lucro máximo vai ser alcançado produzindo uma quantidade maior possível com o menor nível de custo. Essa é a equação, esse é o segredo do empresário. Ele vai produzir o máximo que ele pode, que o mercado é capaz de absorver, com o menor custo possível. Tá? Se ele alcançando isso, juntando essas variáveis, ele consegue plenamente alcançar o que nós chamamos de maximização de lucro. O que é a maximização de lucro? É você não ter possibilidade do lucro ser maior, porque você chegou no ponto máximo do lucro. Tudo bem? E só que ele só consegue nessa situação. Por isso que algumas empresas que estão operacionalizando com custo muito alto, elas vão ter problema. O custo tem que reduzir, você tem que estar mais ou menos no mesmo patamar do seu concorrente, operacionalizando com custo ali, ó, dentro, né, da realidade daquele mercado que você operacionaliza. Tá? Por isso que é importantíssimo o administrador conhecer isso, conhecer que a empresa, essas possibilidades que a empresa pode ter. Né? O nível de produção, você tem que ver o custo, olhar custo, tem que estar de olho nesses elementos todos, para auxiliar o gestor, ou se você estiver na condição de gestor, você tomar a decisão mais correta em tempo hábil. Né? Então, assim, esses são os elementos principais aqui